7h32, bom dia, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias, vamos tocar aí o barquinho, ligados nessas praças maravilhosas, ligado também nos estúdios da Band News FM, aqui estamos, claro, na Band News TV com o nosso Rafael Colombo, na TV Bandeirantes com Luiz Megali, Café com Jornal, melhor telejornal matutino do Brasil, um abraço Megali, um abraço pro Rafael Colombo, aqui no estúdio comigo a Carla Bigato. Bom dia. Bom dia, Bigato, e o Felipe Bueno tá meio adernado pro meu lado, vocês não suspeitem dessa imagem no Facebook, é porque ele tá com um problema nas costas, né? É verdade, mas é que o ângulo da câmera te inclina para a esquerda, né? Não se preocupe. Fez uma viagem de 12 horas numa cadeira de tortura. Nem me fale. E aí pronto, tá tortinho aqui. Minha gente, olha, tem muitos assuntos hoje que eu queria conversar com vocês, e quando eu contei, porque antes de começar o programa aqui, eu sempre tento avisar um pouco, quando o cérebro me dá essa oportunidade, eu tento avisar um pouco aqui o pessoal do Café com Jornal, os temas que eu vou abordar, porque às vezes eles querem selecionar algumas imagens para colocar de ilustração aos comentários. E hoje eu pedi aqui a Letícia Curatomi que avisasse o pessoal do Café com Jornal que eu ia falar de ensino religioso, ia falar de Aécio Neves e ia falar de Hugh Hefner, o fundador da Playboy. Aí os caras deram um nó na cabeça deles lá, porque como é que você vai misturar essas três coisas? Então, sem a necessidade de retirar as crianças do carro, eu vou tentar fazer essa leitura aqui rapidamente em alguns poucos minutos. Primeiro, vamos nos concentrar aqui na questão do afastamento de Aécio Neves do Senado, decidida ontem pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Senado entrou em ebulição ontem diante desta punição, é uma punição, porque o senador Aécio Neves, figura de proa do tucanato, ex-candidato à presidência da República, potencial candidato à eleição de 2018 até ser atingido pelo escândalo que está em discussão até agora, grande aliado do governo, protagonista ali da luta do impeachment e tal, primeira figura a questionar o resultado da eleição que deu a vitória de Dilma Rousseff em 2014 contra ele próprio candidato que chegou ao segundo turno e tal. Enfim, uma figura central na política brasileira, ex-presidente do Senado, ex-governador de Minas, etc., presidente do PSDB, figura, assim, tem 10 políticos de peso no Brasil. Aécio Neves certamente tem um desses assentos, eu diria até talvez entre os 5 políticos mais relevantes da sua geração. Esta figura ontem recebeu uma ordem que eu chamaria de quase paternal do Supremo, né? Aquela ordem que o nosso pai dava pra gente quando a gente fazia alguma cacaca, né? Não vai sair de casa, de noite você não sai mais. O Supremo ontem mandou que Aécio Neves se recolhesse à sua casa durante as noites, ele não pode sair de noite de casa à noite e também não pode mais frequentar o Senado como senador. Ele está afastado do mandato e está em ordem de recolhimento doméstico. Os senadores entraram em cólicas porque, como assim? O Supremo Tribunal Federal interfere em outro poder da República, na soberania do Senado, do Congresso, atingindo aí o exercício do mandato de um de seus membros. A Constituição não concede esse direito ao Supremo. Vamos reagir, vamos fazer, vamos acontecer. E, de fato, hoje, o Senado Federal, numa celeridade, numa rapidez que não se vê o Congresso trabalhar em absolutamente nada, pode botar qualquer assunto de interesse público aí, qualquer assunto, declaração de guerra, cataclisma, salvar a população, sei lá, o Senado não decide nada em 24 horas, tudo indica que hoje decidirá em ebulição com plenário cheio e muitos discursos com soco no peito e tal, afirmação de coragem e de solidariedade multipartidária, porque ontem PT, PMDB, DEM, todo mundo se manifestou em solidariedade a Aécio Neves. Hoje, muito provavelmente, o Senado revogará essa decisão do Supremo. É evidentemente um mal-estar gigantesco do ponto de vista institucional que uma decisão do Supremo Tribunal Federal
guardião das leis e da Constituição, seja revogada pelo Senado Federal, com as figuras que lá estão, sob a alegação de que feriu a Constituição e as leis. Olha que maluquice. Guardião da Constituição e das leis é o Supremo Tribunal Federal, é a Corte Suprema em qualquer democracia do mundo. E hoje terá uma decisão sua anulada pelo Senado da República, sob a alegação de que tomou uma decisão inconstitucional e ilegal. Ilegal, sustentam os ministros que votaram pelo afastamento de Aécio, ela não é, porque o Código de Processo Penal estabelece a possibilidade da punição de recolhimento domiciliar não como prisão. É uma medida diversa da prisão. Ela não se caracteriza à luz do Código Penal como prisão. Então, Aécio Neves, pela decisão do Supremo, não está preso. Ele está submetido a recolhimento domiciliar. O Senado, entretanto, derrubará a medida ou caminhará nessa decisão, muito provavelmente, alegando que um político, deputado ou senador no exercício do mandato só pode ser preso mediante flagrante, como aconteceu com Delcídio do Amaral por obstrução à justiça. O que vale aqui nessa discussão, minha gente, para a gente passar logo para os outros temas, é o seguinte: vamos esquecer o que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer diante de qualquer assunto da natureza dos assuntos que atingem Aécio Neves. Não vamos perguntar o que cabe ao Supremo nas suas turmas ou no seu pleno fazer. Vamos perguntar o que cabe ao Senado fazer. Fazer diante de quê? De um senador da República flagrado em conversas telefônicas com um empresário ao qual pede dinheiro. Este dinheiro é entregue em 4 malas, em espécie, 2 milhões de reais em 4 malas de 500 mil reais cada uma. Flagrado nessa situação com primo, irmã, carregando mala de dinheiro vivo para cima e para baixo, entregue por um empresário corruptor, confesso, no epicentro de um dos grandes crimes de corrupção em análise, em julgamento, em investigação pela Lava Jato, e que se justifica diante do flagrante dizendo que estava tentando vender um imóvel da mãe para esse empresário. Qualquer idiota que compre ou venda um imóvel, eu me incluo entre esses idiotas no Brasil, tem que percorrer uma infernal tramitação de documentos, de certidões, de nada consta, de quitação tributária e tal, e só faz essa tramitação através de um outro troço infernal no Brasil que se chamam os cartórios. E ninguém recebe 2 milhões de reais numa transação imobiliária em dinheiro vivo. Cadê a escritura? Cadê o cartório? Cadê a transferência bancária? Cadê o recolhimento do ITBI? Cadê essas coisas baratas? Então, quer dizer, a desculpa do Aécio, ela pressupõe que aqueles que vão ouvi-la para aceitá-la têm que ser idiotas. 207 milhões de idiotas acreditam que Aécio Neves, isso é a presunção dele, acreditam que Aécio Neves está falando a verdade. Então, diante desse conjunto de horrores, de evidências, de flagrantes, e pouco me importa que Joesley Batista tenha montado uma armadilha para Aécio Neves. Por que uma armadilha dessa natureza pega um senador? Como que um senador se sujeita a uma armadilha dessa natureza? Você consegue imaginar isso num Senado sério, com um político sério, um político pro? Porque é isso. Eu lhe ofereci a venda de um imóvel da minha mãe. Coitada, eu estou precisando de dinheiro, mas não venha com malas de dinheiro. O senhor tá achando que eu sou quem? Não, na escuridão, divide aí em 500 mil reais cada mala para poder caber, para o meu primo poder carregar por causa do peso, coitado e tal. E a mala, o dinheiro some. Demorou para achar o dinheiro depois do flagrante, para ele devolver o dinheiro. Um escândalo, um escândalo. Eu não quero saber o que o Supremo acha disso. Não quero discutir se o Supremo está certo ou errado ao impor a medida de recolhimento a Aécio Neves para luto intenso, profundo, fechado dos bares do Leblon. Eu quero saber o que o Senado fez diante disso. E não fez nada. Eu não estou querendo discutir se a lei, a Constituição, o artigo 18, se está correto que o Supremo... Eu quero saber o seguinte: diante do que nós acabei de descrever,
O Senado não ter feito nada lhes parece razoável? Se é legal, inconstitucional, então não vou nem discutir isso. Quer dizer, é razoável que uma figura nesta situação preserve o seu mandato, esteja dentro de uma casa parlamentar aprovando leis, propondo leis, ditando regras para a população? Então, é aquela coisa do legal e do justo, né? A lei, às vezes, é o ardil, né? É o álibi dos espertos para driblar a justiça. O fato é que hoje o Senado, como bem disse hoje o companheiro Bernardo Melo Franco no seu artigo na Folha de São Paulo, a reação do Senado ao afastamento de Aécio Neves é muito mais do que uma tentativa de salvar a pele do tucano. O Congresso vê neste caso uma chance de ouro para medir forças com o Judiciário e impor algum tipo de freio à Lava Jato. É isso que está no pano de fundo dessa história, minha gente. Pouco importa se é constitucional ou legal neste aspecto da discussão. Repito, o que fez o Senado da República diante destas cenas de folhetim policial que eu acabei de relembrar, e quem quiser pode entrar na internet que ela está lá com imagem, com tudo, com áudio, com o diabo. O que fez o Senado da República? Se o Supremo fez algo errado ou certo, eu deixo essa discussão em segundo plano. Quero saber o que fez o Senado. Não fez nada. E não fez nada porque ali as identidades são estabelecidas por este código moral. Você pode esquartejar, matar, roubar, assaltar banco, estuprar criança, o cacete e tal. Sendo da patota, tudo bem, toca-se a vida como se isso fosse aceitável. Ainda no mesmo Supremo, decidiu-se ontem, pelo voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia, sua presidente, que as escolas públicas do Brasil podem ministrar aulas de uma única religião, com professores que professem aquela fé, sigam aquela crença. De tal forma que teremos o seguinte cenário hoje: numa sala pública de ensino, crianças de várias religiões, umbandistas, espíritas, católicos, protestantes, judeus, budistas e tudo mais, estarão diante da possibilidade de um professor de uma dessas crenças determinar o que venha a ser o ensino religioso. Não se trata de discutir o ensino das religiões, fundamental para que se entenda o mundo ao longo de sua história. Nós somos hoje, do ponto de vista da sociedade global e da divisão territorial e das tensões em muitos campos na política, na economia, as diferenças culturais e tudo mais, nós somos este aglomerado de humanos que compõem a população planetária, e a própria distribuição do território planetário é fruto das religiões, ancestralmente. As religiões tiveram forte influência na conformação do mundo no campo político, territorial, populacional e cultural. Portanto, é fundamental estudá-las. Mas notem que eu falei no plural, estudá-las. Se você tiver, por exemplo, um professor protestante, neopentecostal, ou mesmo das religiões mais antigas do protestantismo, do cisma luterano e tudo mais, você terá alguém que condenará o culto a imagens. Numa sala onde pode estar um aluno cuja família católica, apostólica, romana, santifica Virgem Maria, São José, São Pedro, as imagens. Você pode estar numa sala onde há um muçulmano que não admite sequer a representação por imagem de suas figuras sagradas. Matam os mais radicais, aqueles que ousam fazê-lo. Você pode estar numa sala onde tem o filho de um ateu, que entende que a visão do mundo, da existência, de tudo, não passa pela espiritualidade, pelo sobrenatural, pelo dedo divino de quem quer que seja. Você pode estar diante de um pequeno grupo de alunos judeus, você pode estar diante de um pequeno grupo de alunos espíritas, ou umbandistas, ou de qualquer outra fé
fé de origem africana, afro-brasileira, o que seja. Como é que você vai ministrar essa? Mas aí o aluno não precisa ficar em sala de aula se a pregação religiosa daquele professor não for aquela que corresponda à sua fé. E faz o que com esse aluno nesse horário da aula? Manda pro quintal? Chupar dedo? Ou vai dar uma aula para cada fé? Então, no meu entendimento, o que o Supremo fez ontem foi uma agressão ao ensino laico e à laicidade do Estado. Porque foi uma decisão que interfere na escola pública, que pública é, pelo nome, natureza, responsabilidade, definição. Então, é uma decisão numa visão fragmentada do direito das pessoas, da sociedade no seu conjunto, e direcionada. E mais, temo objetivamente que as religiões mais estruturadas, mais poderosas, mais organizadas no Brasil, se apoderem deste tipo de situação. Vocês acham que há tantos professores umbandistas na escola pública, ou judeus nas escolas públicas, quanto, por exemplo, neopentecostais ou católicos? Então, não entendi essa decisão do Supremo, uma decisão com uma visão atrasada da importância do ensino das religiões. E uma pequena provocação aqui, né? Com todo respeito, data vênia, à ministra Carmen Lúcia, que, pelo voto de Minerva, desempatou a votação nesse sentido aí que acabei dando. Ela foi aluna da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e é também sua professora. Ela é professora, não sei se honorável, aquelas coisas, aqueles títulos, mas é professora, ela tem vínculos, relações e tal, se já não os tem, já os teve, com a Pontifícia Universidade Católica. Ora, essa discussão toda que o Supremo decidiu ontem teve origem numa contestação da Procuradoria-Geral da República contra um acordo assinado entre o Vaticano e o Estado brasileiro em 2010, estabelecendo exatamente o ensino da religião nas escolas públicas. Então, há um interesse específico de uma estrutura de poder religioso, que é o Estado do Vaticano, em discussão. E a ministra Carmen Lúcia está vinculada a uma entidade, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde ela dá aulas, que é uma entidade de ensino vinculada ao Vaticano. O funcionamento de qualquer PUC só existe mediante outorga direta do Vaticano. Tá certo. Nesta condição de vínculo profissional com a PUC e, portanto, com uma das partes do processo na origem, que é o Vaticano, a ministra não deveria se declarar impedida, com todo o respeito, data vênia. E, finalmente, minha gente, registrar aqui a morte do fundador da Playboy, Sr. Hugh Hefner. Morreu lá com 90 e muitos anos em Los Angeles na noite passada. Hugh Hefner foi o fundador da revista Playboy nos anos 50. E eu estava aqui na redação, onde só tem gente com menos de 40 anos, dizendo que ele esteve para minha geração, como Steve Jobs esteve para a geração dos meus quase netos. Né? Naquele tempo não tínhamos os celulares, as imagens, os sons, o trânsito de todo o conteúdo animado que vocês quiserem imaginar. E o Hugh Hefner popularizou com mais de 6 milhões, quase 6 milhões de exemplares vendidos a cada edição, só nos Estados Unidos, foram dezenas e dezenas de milhões no mundo, popularizou, né, democratizou o acesso das pessoas que assim quisessem esse conteúdo, às fotos sensuais, de mulher pelada e tal, num tempo em que as restrições, a repressão, a liberdade sexual ainda era o tom na formação de muitas sociedades. Então eu me lembro bem, no início dos anos 60, minha saudosa diretora, a professora Mirtes Wentzel, entrando na minha sala, na sala dos meus colegas, com exemplares da Playboy na mão, esbravejando
falando, ela que era uma educadora alemã, e disse, olha, isto é o que está sendo oferecido nas bancas de jornal nos dias de hoje, e sacudia a revista Playboy, aqui, lá, e coisa, e isso aqui é uma indecência, e os meninos loucos para pular em cima dela para arrancar a Playboy da mão dela. Então, registrar aqui a morte do Hugh Hefner, dizer que graças às imagens inanimadas que ele colocou ao alcance de muita gente, as nossas animações mudaram de patamar naqueles tempos onde ficar animado nessa área era difícil para chuchu. E vamos em frente, que atrás vem gente.